Bem, nós estamos num clima gostoso, que é um clima de Natal e de Ano Novo, né? E alguns estão dizendo, graças a Deus esse ano já era. E já era mesmo, né? Tá acabando. E pensando num tema para esse momento que nós estamos vivendo, eu pensei, talvez alguns de vocês viram lá a arte, eu pensei num tema que diz assim, o que 2020 pode esperar de mim? O que 2020 pode esperar de mim? E é sobre isso que eu queria falar, não muito, só um pouco, porque depois nós vamos ter um café e tudo mais, e a gente entende que essa parte também é parte do culto, e nós vamos depois então fazer uma oração e vamos concluir. Eu escolhi um texto aqui que está em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Então, se você tiver seu aplicativo ou sua Bíblia, senão você pode digitar no Google aí, 1 Reis 19, 4, que vai aparecer. Diz assim, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia, e foi sentar-se debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. O que eu queria chamar mais atenção, essa daqui é uma fala do profeta Elias, quando ele fala assim, olha, eu não sou melhor do que os meus pais. Para esse versículo que eu queria chamar nossa atenção e deixar essa última parte do versículo aqui na nossa memória aqui. Eu não sou melhor do que os meus pais. Bem, a gente fala o seguinte, não sei se vocês percebem, a gente fala muito sobre o ano que vem. O que essa fala literalmente está querendo nos dizer? Que eu estou aqui e o ano que vem, o ano que está vindo, certo? Tanto é que a gente fala assim, se Deus quiser, por exemplo, a gente costuma dizer, se Deus quiser 2020, se Deus quiser o ano que está vindo vai ser um ano melhor. Então a gente tem a sensação de que nós estamos parados e é o ano que está vindo. A gente costuma dizer, olha, o ano que vem eu vou fazer isso. Alguns aqui já devem ter dito, né? O ano que vem eu vou na academia. Eu tenho um amigo meu que ele falou que ele disse isso, né, em 2018 para 2019, falou, olha, o ano que vem eu vou perder 10 quilos. E aí ele falou assim, Alan, chegou dezembro e está me faltando 14 agora para eu perder. Ou seja, não conseguiu perder nada, né? Mas a gente fala isso, a gente costuma dizer dessa maneira, o ano que vem. Mas se nós formos pensarmos um pouco, é o seguinte, infelizmente nós temos algumas pessoas, por exemplo, pessoas conhecidas, o Gugu, o Boechat, que eles não vão chegar no ano de 2020. Então eu fiquei com a seguinte sensação, será que é o ano que vem, ou seja, o ano que está vindo ao meu encontro? Ou, se nós pensarmos que algumas pessoas não vão chegar em 2020, ou seria nós que estamos indo para o ano de 2020? Consegue entender o que eu estou tentando falar? Não sei se está parecendo um negócio meio filosófico, né? Mas assim, é o ano que está vindo, ou na verdade, nós que estamos indo, e o ano não está vindo, o ano está lá nos esperando? Porque eu tenho a sensação de que quando a gente fala assim, o ano que está vindo e o ano que vem vai nos trazer coisas boas. E aí a impressão que nós temos é que não depende nada de nós. O ano já está vindo e é só nós ficarmos parados, né? Mas na verdade a gente pode também entender que não se trata de um ano que está vindo, mas se trata de nós que estamos indo. E aí, se nós estamos indo, cabe bem essa pergunta, o que 2020 pode esperar de mim? Ou seja, como que eu estou indo para o ano
que vem eu já vou errar de novo na fala, né? Mas como que eu estou indo para o ano que está me aguardando? Como que eu vou ser no ano que está me aguardando? Porque não é só uma questão de que o ano está vindo, mas é uma questão de que nós estamos indo para lá, né? E eu penso o seguinte, uma das coisas que mais pode nos fazer mal no ano de 2020 são as expectativas que nós podemos ter ainda no ano de 2019. As expectativas. Porque muitas vezes a gente cria um monte de expectativa para o ano que está vindo, e aí depois a sensação que nós temos no ano seguinte é que agora o ano se tornou nosso devedor. Porque eu esperava tanta coisa do ano e não aconteceram essas coisas, e aí a sensação que fica é que agora o ano está me devendo, como se a gente pudesse acreditar alguma coisa na conta do ano. Quando que, na verdade, se a gente espera do ano, em contrapartida, nós podemos pensar o seguinte: o ano também está esperando de nós. O ano também está esperando de nós. Não o ano no sentido tempo, mas esse ano a gente poderia substituir pelas nossas famílias. A nossa família espera de nós. O que o ano de 2020 espera de mim? Mas a gente podia substituir o ano por o que a minha empresa espera de mim no ano de 2020. O que a minha família espera de mim no ano de 2020? O que os meus amigos podem esperar de mim no ano de 2020? O que eu estou tentando dizer para vocês é que, ao invés de nós nutrirmos uma expectativa a respeito do ano que vem, nós temos que assumir a responsabilidade da expectativa que as pessoas têm a nosso respeito. Isso que eu estou querendo dizer, porque fica fácil a gente nutrir um monte de expectativa e aí passarmos a achar que por conta da nossa expectativa nós temos o direito de receber alguma coisa, porque nós criamos uma esperança em função daquilo e a gente pensa que tem o direito. Por exemplo, o ano que vem eu tenho o direito de ser um ano bom porque eu fui todos os dias na igreja. Ou o ano que vem tem que ser um ano bom porque eu tenho o direito a isso, porque eu me comportei bem. Como as crianças escrevem, né? Para o Papai Noel. Eu me comportei bem esse ano e aí eu mereço. Esquece isso. Com Deus, não tem esse negócio de que você tem algum direito porque você se foi um bom menino no ano de 2019. Não tem isso com Deus. Deus está nos dando todas as coisas, não porque nós temos o direito, mas porque Ele tem a sua misericórdia com Ele. Porque se formos ver bem, nós não merecemos nada. As pessoas costumam dizer, eu tenho fé e por isso eu tenho direito. Não, a fé não é para Deus, para nós termos o direito de alguma coisa de Deus. Na verdade, a fé é muito mais para nós abrirmos mão do direito que nós pensamos que temos. Eu não tenho fé para eu dizer para Deus, eu tenho direito a isso porque eu tenho fé, eu acreditei no Senhor. Não. A fé é muito mais para eu abrir mão do meu direito. Por que eu digo isso? Porque nós temos que ser como Jesus. Falamos isso durante o ano inteiro aqui. Essa é a nossa principal missão. Nós temos que ser como Jesus. E aí tem uma coisa, nós precisamos de fé para ser como Jesus, porque Jesus Cristo, durante todo o tempo, Ele abre mão do seu direito. A gente percebe isso em Filipenses capítulo 2. Durante todo o tempo, Jesus Cristo Ele abre mão do seu direito, como Deus, como Filho de Deus. E aí nós precisamos de fé, não para ter o direito, mas fé para conseguir abrir mão do nosso direito. O que é abrir mão do nosso direito numa versão mais prática? Às vezes abrir mão do nosso direito é abrir mão numa discussão de que nós estamos certo. Ferreira Goulart, que foi um poeta, escritor, cronista, escrevia na Folha de São Paulo, morreu acho que faz 2 anos, ele diz o seguinte, que é melhor ser feliz do que ter razão. Então a gente precisa de fé às vezes para não entrar numa briga de direito, sabe? E viver em paz e abrir mão disso. Nós precisamos de fé para abrir mão daquilo que a gente pensa que
alguém deve para nós. Não importa como foi o seu ano de 2019, o ano de 2020 não deve nada para você. Você está entrando em 2020 sem nenhum crédito. Não precisa desesperançar em relação a isso, mas precisa entender que Deus está nos dando tudo por causa da sua graça. Não porque nós podemos de alguma forma nos sentir dignos. Mas eu penso comigo que uma das coisas que pode mais nos frustrar no ano de 2020 são as nossas expectativas. São as nossas expectativas. Elas podem nos frustrar e por conta delas nós podemos ter um ano que a gente vai entender que é um ano ruim. Por exemplo, nós podemos pensar o seguinte, Romanos 3 diz que no mundo não há uma pessoa boa sequer. Como que nós vamos ter alguma expectativa de alguma coisa boa se no mundo as pessoas são ruins? O Luiz Fernando Veríssimo, eu já citei ele aqui, ele tem um verso que diz assim, o mundo não está mal, o mundo só está mal frequentado. Então como que nós vamos ter alguma expectativa diante de um mundo que é assim? Em João, diz, capítulo de João, 1 João 5, se eu não me engano, diz assim que o mundo, ele jaz no maligno. O mundo está morto no mal, o mundo é mal. Como que nós vamos ter alguma expectativa diante de um mundo assim? Então eu penso que o que Deus quer ministrar nos nossos corações para o ano de 2020 é para nós nos livrarmos das expectativas e assumirmos a responsabilidade, assumirmos a expectativa que as pessoas têm a nosso respeito por causa da vida que a gente confessou ter. Eu vou repetir isso porque acho que toda a mensagem se resume nisso nessa manhã. O que Deus quer é que nós nos livremos das nossas expectativas, porque não depositamos crédito na conta de ninguém. Não tem ninguém nos devendo nada. Então nós temos que nos livrar das expectativas que nós temos em relação ao outro, que nós temos em relação ao ano de 2020, principalmente das expectativas que nós temos em relação a Deus, porque Deus não nos deve nada. E em contrapartida, gente, nós temos que assumir a responsabilidade das expectativas que as pessoas têm a nosso respeito por causa da vida que nós confessamos ter. Dá para entender isso? Qual é a vida que nós confessamos ter? Você confessa ter uma vida, vamos falar crente, vamos falar cristão. Você é um cristão, uma pessoa cristã, e aí as pessoas no ano de 2020, ela tem uma expectativa, a sua maneira de viver. E você tem que assumir essa expectativa. Porque o ano de 2020, ele depende muito de nós do que do próprio ano em si. Depende de como nós vamos ser. Nós temos que assumir a expectativa que os nossos filhos têm de nós por conta da posição que nós temos como pais. Nós temos que assumir a expectativa que a nossa esposa tem de nós a nosso respeito como maridos. Da mesma forma, as esposas têm que assumir as expectativas, a responsabilidade das expectativas que ela tem por causa da posição que ela está no lar como mãe. Então é isso que nós precisamos fazer. Precisamos abrir um pouco mão das nossas expectativas e assumirmos a expectativa que Deus tem de nós, que o homem tem de nós, que as pessoas têm de nós. Tem uma música do Lenine, eu gosto muito do Lenine, primeiro porque ele é um cara expert em orquídeas. E depois eu descobri também que, não sei quantos aqui assistiam os Trapalhões, acho que os mais velhos assistiam, né? Não vou constranger ninguém para levantar a mão, mas o Lenine, por muitas vezes, ele escrevia os roteiros dos Trapalhões. E tem uma música do Lenine muito bonita chamada Paciência. E a música diz assim, ó: a gente espera do mundo
e o mundo espera de nós. Então, o que 2020 pode esperar de mim? A gente espera muito do ano de 2020, mas parafraseando o Lenine, a gente espera de 2020, mas não podemos nos esquecer que o ano de 2020 também está esperando algo de nós. E o que ele está esperando de nós? Ele está esperando uma versão melhor de nós. Sabe, essa sua versão de 2019 tem que ficar para trás. Agora, daqui a alguns dias, ela é uma versão ultrapassada, é uma versão desatualizada. Você precisa entrar no ano de 2020 com uma versão melhor ao seu respeito, sabe? Quando chegar o dia, aquela noite que vai ter os fogos e tudo mais, lembra-se disso. Tem um livro com esse nome. Tem um livro bom com esse nome, né? Lembre-se disso. Lembre-se disso, em 2020 eu preciso ser uma versão melhor de mim. Tem um CD do Legião Urbana que diz assim, sempre mais o mesmo. Você tem que ser sempre mais o mesmo, mas numa versão melhor sua. E é isso que a gente não percebe na fala do profeta Elias, que nós lemos no início. Ele está pedindo a morte por conta de uma circunstância lá, mas ele fala assim, olha, eu já posso morrer, eu não sou melhor do que os meus pais. Não diz respeito aos seus pais, seu pai e sua mãe, mas diz respeito à sua geração anterior. A nossa geração tem o compromisso de ser uma geração melhor do que a geração que se passou. Como nós vamos fazer isso? Sendo uma versão melhor de nós. Carl Jung diz o seguinte, que todo mundo, todas as pessoas, nascem originais e morrem cópias, porque durante a vida nós vamos nos parecendo com outras pessoas. Na verdade, nós vamos nos parecendo com a massa, né? A grande massa de pessoas. Nós vamos nos parecendo com elas. Mas recai sobre nós a responsabilidade de assumirmos a expectativa que o mundo tem ao nosso respeito de que nós somos parecidos com Jesus Cristo. Se todo mundo nasce original e morre cópia, o nosso compromisso é morrermos cópia de Jesus. Para não chegarmos no fim da caminhada e falar como Elias falou aqui nesse texto, olha, acabou, eu já posso morrer porque eu não sou melhor do que os meus pais. Sabe, em 2020, nós temos que ser melhor do que 2019. A gente está pensando muito em o ano de 2020 ser um ano melhor para nós. Mas o que eu queria falar é para o ano de 2020 nós sermos melhores para o ano. Ficou claro isso, gente? Então, em 2020, livre-se um pouco das suas expectativas e assuma as expectativas que as outras pessoas têm a seu respeito por causa da vida que você confessa ter, que é a vida que imita Jesus. Assuma essas expectativas. Não deixe que em 2020 ninguém jogue na sua cara que crente é você, como que você é evangélico e faz essas coisas, ou pior ainda, o que adianta ir na igreja e viver dessa maneira? Então em 2020, o nosso desafio é assumirmos o compromisso que nós temos a respeito da expectativa que as pessoas têm de nós. E aí eu tenho para mim que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. A gente tem uma mania de achar que as coisas dão errado, às vezes. Algumas coisas na minha vida não deram certo, deu errada. Mas nós somos muito limitados para dizer se algo deu errado ou se algo deu certo. Só quem pode dizer que algo deu errado ou algo deu certo é Deus, que Deus consegue saber sobre o futuro das coisas. A gente julga que algo deu errado na nossa vida porque a gente está julgando apenas com o presente, com o que a gente sabe do passado.
mas só Deus sabe se algo em 2019 realmente deu errado ou se algo em 2019 deu certo. Só Deus pode falar isso. Elias, ele chega no final aqui da sua carreira e aí ele fala assim, olha, eu já quero morrer porque eu não sou melhor do que os meus pais. Para eu citar uma última canção aqui de Belchior, alguém pode dizer, poxa, mas você só cita música secular? Irmãos, eu ouço de tudo, até música evangélica, viu? Belchior, ele fala assim, ficou muito famoso na voz de Elis Regina, né? Mas ele fala assim, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa é a música de Elias. Eu já posso morrer porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Existe uma expectativa para o ano que vem a nosso respeito, de sermos melhores. Melhores do que os nossos pais, melhores do que a nossa geração e, acima de tudo, melhores do que o ano de 2019. A gente está esperando do ano de 2020, mas a grande verdade é que o ano de 2020 espera de nós. E nós precisamos assumir a expectativa que o mundo tem ao nosso respeito no ano de 2020. Amém? Vamos fazer uma oração? Fique aí mesmo sentado. Eu vou fazer uma oração a respeito disso. Bondoso Deus, nós queremos te agradecer por todo o ano de 2019 que o Senhor está nos dando. E nós queremos te pedir agora, Pai, para que esse novo ano de 2020 que nós estamos adentrando, que nós possamos chegar nesse ano melhor do que fomos no ano de 2019. Melhor como pais, melhor como filhos, melhor como amigos, melhor como profissionais, melhor como vizinhos, melhor como clientes, melhor como consumidores. Que possamos ter em 2020 a nossa versão atualizada, Pai. É o que nós te pedimos, Pai. Em o nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém.